Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar início e segmento à nossa disciplina de Direito Administrativo e a temática de hoje é acerca dos bens públicos. Pessoal, tratar de bens públicos, deixo sempre bem claro no início, no introito da matéria, que é um dos temas de mais importâncias na disciplina. Bem, em verdade, a disciplina do Direito Administrativo, quando nós tangenciamos análise, por exemplo, de intervenção do Estado na propriedade, por exemplo, concessões, permissões e outros mais exemplos, pessoal, sempre vai ser ventilado bens públicos. E não vou muito longe. Lá em Direito Civil, você estuda sim, na temática civilista, evidente, mas com um braço ligado ao direito administrativo, ao que seja bens públicos. Então não é uma disciplina para ser ignorada por nós, operadores do direito. Então eu te convido aqui rapidamente para sentar aqui comigo e vamos aqui estudar bens públicos, tá bom? Bem, meus queridos e queridas, vamos lá. Primeiramente, pessoal, nós sabemos que o direito administrativo ele não possui um código de normas. Não existe um código de direito administrativo ou código das relações jurídicas verticalizadas. Não existe nada nesse sentido. O que existe é uma caleidoscópio, uma diversidade normativa. E essa diversidade normativa nós encontramos, portanto, pincelamentos de informações, de institutos, de regras, de princípios, que formam, portanto, um corpo robusto que é o direito administrativo. Em verdade, nós temos a Constituição que sacramenta uma coluna dorsal que estabelece, portanto, um nicho de um vetor para a gente poder compreender e estudar o direito administrativo. Tanto é que quando nós começamos a falar de direito administrativo, evidentemente, nós começamos a falar do que é o Estado, do que é a administração pública direta, administração pública indireta e etc. Bom, sem delongas, vem aqui comigo, meu querido, minha querida, vamos aqui, bens públicos. Primeiramente, pessoal, diante desse cenário que não existe um regramento específico no âmbito do artífice, da sistemática de um código específico para o direito administrativo, nós temos que abraçar, portanto, a diversidade de normatividade de leis para a gente encontrar um denominador comum. E onde que a gente vai encontrar isso? Pessoal, primeiramente, o ponto crivo, o ponto-chave para a gente entender a matéria é dar o olhar na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em que trata, pessoal, do nosso querido Código Civil Brasileiro. Alguns, fazendo referência ao justo filósofo Miguel Reale, chamam de Código Miguel Reale, ou Código Civil de Reale. Bom, o que importa é que lá no Código Civil nós temos uma disciplina pontual que é o artigo 99 do Código Civil Brasileiro. O artigo 99 do Código Civil Brasileiro, ele vai conceituar pontualmente ao que seja bens públicos, né? Lá está assim, são bens públicos, né? 2 pontos. Ele vai trazer um conceito que seja bens públicos com base nas espécies que vai informar, vai instruir os bens públicos. E aí ele deságua na informação que o que são bens públicos? São bens de uso comum do povo. Em seguida, são bens de uso especial e encerra a conversa chamando de bens dominicais. Então veja só, turma, nós temos aqui especificamente uma leitura civilista que é abraçada, que é trazida por direito administrativo. Eu não estou poupando esforços em informar que é discutível a matéria, ok? Eu estou querendo ser didático e objetivo para você entender a disciplina e resolver questões. Bom, o que importa é que dentro da sistemática sempre houve dúvidas do que seja bens públicos, pelo menos sua abrangência. E o Código Civil, ele sacramentou, portanto, uma solução objetiva, trazendo no que tange as espécies componentes dos bens públicos e denominou-os de bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Beleza? Tranquilo? Vamos comigo. Pessoal, nessa seara total, nós temos um dispositivo anterior, que é o artigo 98 do Código Civil Brasileiro. Professor, por que só começou do 99, 98? Meu amigo, as ordens dos fatores não alteram o coeficiente, né? O importante é você entender a essência, né? A dimensão endógenas. E eu fiz de forma proposital.
Justamente por quê? Porque eu sei, pessoal, que geralmente nós fazemos muita confusão do que são bens particulares e os bens públicos. Bem, nessa aula você vai ver a distinção do que são bens efetivamente das concessionárias, bens efetivamente do Estado, né? Nós vamos fazer aqui um aporte aqui para você, dedicadissimamente falando, para você entender. Então, o que importa aqui no 98 é que ele estabelece o seguinte, pessoal, que existe bens do domínio nacional, bens do domínio, bens do domínio nacional e faz uma oposição a bens particulares. Já vi em livros colocar, inclusive, privados. Mas eu vou respeitar aqui a tipologia do Código Civil. Então, ele faz esse ato entre bens de domínio nacional, do domínio nacional e bens particulares. Então, ele começa mais ou menos assim a redação. Diz que são bens públicos, né? Os que vão compor os de domínio nacional, que são pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, turma, aqui já transmite um ponto de vista muito legal para a gente entender a matéria. Por quê? O artigo 99, ele dá um vetor muito interessante, que diz que são bens do domínio nacional aqueles que são pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, veja, dentro desse contexto pontual, eu não tenho dúvida que os bens que compõem a administração pública direta são bens públicos, Então, pessoal, nesse contexto pontual, eu quero lembrar para vocês especificamente uma disciplina pontual no nosso Código Civil também, que trata sobre o que são bens de direito, bens das pessoas de direito privado e os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. Bom, se nesse contexto pontual, bens do domínio nacional são bens públicos, então o que seriam, pessoal, nesse contexto, os sujeitos titulares desses bens? Bom, então, nesse sentido, seriam o quê? Bens que compõem dois pontos, vamos aqui, da União, dos Estados membros, do Distrito Federal. E aqui, pessoal, eu quero fazer só um adendo importante. Lá no Código Civil, no Códex Civilista, ele vai dizer o seguinte, que os territórios são pessoas jurídicas de direito público interno. Eu só queria chamar a atenção para vocês da nossa explicação pontual de autarquias, porque nós temos as autarquias institucionais. A exemplo, nós temos o INSS e temos as autarquias geográficas. Nesse sentido pontual, destaco aqui os territórios federais. Bom, os territórios federais, pessoal, são, nesse contexto pontual, autarquias geográficas. São, portanto, integrantes da União. Integram a União. Portanto, pensarmos em autarquia institucional, não temos dúvida que faz parte do contexto da União. Mas os territórios federais, que são autarquias geográficas, elas integram sim a União. Bom, aqui exige, sem sombra de dúvida, leitura da redação da Constituição. Portanto, vou fazer um adendo no artigo 18, em seguida, demais disposições, entre elas o artigo 33. Bom, nesse sentido pontual, vamos aqui à nossa Constituição da República Federativa do Brasil 38 e vamos até a leitura pontual do artigo 18. O artigo 18 da Constituição diz para nós que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil. Bom, ponto aqui rapidamente. Ou seja, como é que se organiza-se o Pacto Federativo? Então, como é que é a organização do Pacto Federativo? O Pacto Federativo, envolvendo nessa toada
A organização política administrativa vai compreender entre União, Estados membros, Distrito Federal e municípios, reconhecendo-lhes o que, pessoal? A autonomia. Então, pessoal, mais um ponto aqui digno de nota, importante. Nós sabemos que o Estado é uma pessoa jurídica territorial soberana, formada pelos elementos, e aqui eu quero destacar para vocês em vermelho, elementos, olha só, turma, povo, território nacional, nós temos aqui o governo soberano, e temos, em consequência, pessoal, a finalidade. Temos aqui a finalidade. Então, o que é o povo? O povo é o elemento humano do Estado. Vamos colocar aqui rapidamente. O elemento humano do Estado, pessoal, é o povo. Vou colocar nessa forma aqui. O povo é o elemento humano do Estado, que é formado pelo conjunto de nacionais em território pátrio ou internacional, sejam natos ou naturalizados. Então, quem é o povo? O povo é o elemento humano do Estado, que é formado por quem? Ao conjunto de nacionais. São pessoas naturais, físicas ou humanas, na condição de nacionais. Eles podem estar no território pátrio ou no território estrangeiro, no território nacional, sejam eles natos, critério do ius solis, ius sanguinis, e da potestade, né, o direito potestativo vocacional daquele que é nacional, e temos naturalizados, que podem ser daqueles que reconhece-se a sua nacionalidade brasileira em razão de ser originário de um país de língua estrangeira, no caso oficial português, ou de outras, repito, outras línguas estrangeiras. Estou indo assim bem devagar, porque é muita informação mesmo. Então, o naturalizado é aquele que decorre pontualmente do advento de origem do país de língua original portuguesa, oficial nesse país, e em outra parte dos demais países que sejam estrangeiros. O nato é o chamado brasileiro da gema, brasileiro em si, pelo critério de ancestralidade, pelo critério, portanto, local, enfim, vocaciona-lhe a condição pontual de ser nacional. Nesse sentido pontual, te chama a atenção nos natos o artigo 12, inciso 1 da Constituição, e os naturalizados, o artigo 12, inciso 2 da Carta Magna da Constituição. Bom, dentro desse contexto pontual, pessoal, nós temos que o Estado, ele é formado por quê? Por um território. E esse território, pessoal, é um território nacional. Envolve o chamado elemento geográfico. Elemento geográfico do Estado, que é, em sua essência, pessoal, toda área territorial em que se faz aplicada a lei brasileira. Isso aqui vai envolver, inclusive, a ideia de ordenamento constitucional, que inclusive deságua na ideia de jurisdição brasileira. Então, eu posso dizer que território nacional não é meramente, pessoal, só uma dimensão física, mais do que isso.
é também, pessoal, o âmbito de incidência e aplicação das leis de um país, no caso a lei brasileira, e que envolve de forma correlata a ideia de ordenamento constitucional. Bom, para finalizar essa nota importante, governo soberano envolve, pessoal, o elemento político e jurídico. Político e jurídico. Instrui, portanto, a percepção de que, pessoal? De autodeterminação dos povos, indicando a liberdade do país em reger-se por suas leis, sem que haja a intervenção de qualquer país estrangeiro. Então veja, quando eu penso pontualmente num governo soberano, eu estou em diálogo com a autodeterminação dos povos. Inclusive, pessoal, na Constituição, deixa bem claro que nas relações internacionais sacramenta-se a autodeterminação dos povos. Bem, sem muitas delongas, essa soberania reconhecida por parte do Estado brasileiro, com base, evidentemente, do artigo 1º, parágrafo único, do artigo 14 da Constituição e também do artigo 170, inciso 1, veja que o primeiro inciso 1 fala que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a soberania. E aí, em seguida, o primeiro parágrafo único fala que todo o poder emana do povo, que é exercido por meio de seus representantes, ou diretamente, né? Desde que seja observado as disposições constitucionais. Então, a Constituição aqui vai dizer como é que é exercido essa capacidade, aliás, esse atributo endógeno que forma o elemento do Estado. E o 14 chega ao clímax, informando que essa soberania é uma soberania popular. Ela chega no clímax e informa que essa soberania é uma soberania popular. Por que isso? Porque ela está te orientando que o poder emerge do povo e é por ele que é exercido. A designação de representantes políticos está no cotejo pontual, pessoal, da representatividade política. E aí vem a conjectura que a nossa democracia é participativa, tendo uma faceta direta e uma faceta indireta. Eu tenho, inclusive, vídeos em direito constitucional tratando com maior detalhe essa parte. Bom, para finalizar, pessoal, que tem muita coisa, é uma aula grande, tá ok? Deixando bem claro, e eu não vou poupar esforço de concluí-la. Então, a finalidade, pessoal, envolve, no seu ponto de vista, pessoal, o elemento finalístico. Elemento finalístico. Que é o que, pessoal? Lístico. Que envolve o que, gente? O bem comum de todos. Nosso Estado tem como finalidade precípua buscar o bem comum a todos, ok? Bom, dentro desse contexto, vou destacar aqui um foco pontual no elemento território nacional, justamente porque esse elemento, pessoal, eu vou ventilar com vocês e eu vou estudar o que são bens da União, o que são bens dos estados e demais disposições. Então, deixa aqui, isso aqui é digno de nota importante. Aliás, seria nem em si essa parte uma observação, fazendo jus à palavra, é digno de nota, ok? Uma nota importante aqui da matéria. Bom, de toda maneira e toda essência, turma, vamos aqui, né? Vamos aqui avançar. Vamos avançar nosso estudo pontual na dicção da matéria. Vamos avançar. Bom, de toda essência, os bens do domínio nacional são bens componentes das pessoas jurídicas de direito público interno. E eu apontei para vocês a primeira tríade dessas entidades, né, o que forma, portanto, as pessoas jurídicas de direito público interno, que são a União, os Estados membros, Distrito Federal. E te chamei a atenção pontual, pessoal, do território federal. Território
Federal, pessoal, território federal envolve o quê? Uma autarquia geográfica. Autarquia geográfica. E te falei que ia fazer leituras pontuais, concretizando a matéria. Bom, onde é que eu encontro isso primeiramente na minha fala? No parágrafo 2º do artigo 18, que diz que os territórios federais integram a União. Já foi colocado aqui para vocês, tá? Na parte de notas, integrantes da União. E sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulamentadas em lei complementar. Bom, dando seguimento, turma, nós temos aqui o artigo 33, que diz, em especial atenção à matéria, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. O parágrafo 1º nos informa que os territórios poderão ser divididos em municípios, os quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 deste título. Em direito constitucional, nós avançamos mais. Bem, o que eu queria destacar aqui, pessoal, é uma dicção do artigo 147, que trata que a União ela pode instituir impostos estaduais no território federal e também impostos municipais no território federal. No que tange aos impostos municipais, existe uma possibilidade de haver sua incidência se não houver o que? A sua divisão em municípios. Ora, o município é dotado de autonomia, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Portanto, havendo nesse contexto pontual a sua criação, a seu surgimento jurídico, nos municípios é inviável que a União venha instituir impostos municipais. Mas nada impede que a União venha instituir o que no município? Os impostos estaduais. Tudo bem, turma? Tranquilo? Bem, vamos avançar, que tem muito mais ainda a ser tratado aqui. Nós temos, pessoal, especificamente na dicção do artigo, inclusive, 41 do nosso Código Civil, a informação no inciso 4, que as autarquias e as associações públicas são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, vamos incluir aqui, ó, autarquias e associações públicas são pessoas jurídicas de direito público interno. E nesse sentido pontual, deixa-se bem claro que possui bens públicos. Nesse sentido pontual, pessoal, nós temos em conjunto as demais entidades, né? As demais entidades que sejam criadas via lei. Então, aqui, ou melhor, o Código Civil trouxe um leque mais amplo de possibilidades de inclusão de bens públicos. Então, veja, o leque de possibilidade de inclusão no que tange ao contexto do que sejam bens públicos é muito mais exacerbada, é muito mais longa. Bem, nesse sentido pontual, pessoal, eu queria deixar bem claro a vocês que o próprio Código Civil, no seu artigo 98, ele deixa bem claro que os bens particulares são os demais. Então, veja, ele diz que bens públicos, categoricamente no artigo 98, vai informar o quê, pessoal? Vai informar aqueles pertencentes às pessoas de direito público interno e os particulares para os demais. Tá? E ainda finaliza pontualmente dando de uma forma indiscriminada a pessoa que pertence. Ok? Então, fazendo aqui a referência à divisão, mais à frente eu vou estabelecer uma minúcia mais específica no que tange aos bens componentes da sociedade de economia mista, vou fazer um aporte, mas por enquanto eu só quero apresentar o introito da matéria. Bom, de toda essência, nós temos os bens particulares. Os bens particulares, pessoal, trata-se, portanto, de uma noção, uma percepção residual, sendo os demais. Então, o que não for pontualmente do artigo 41 vai ser bens particulares. E aí, turma, nesse contexto pontual, eu queria deixar bem claro para vocês
que o que seriam as pessoas jurídicas de direito privado. O que seriam as pessoas jurídicas de direito privado. Nós vamos encontrar esta informação no artigo 40, aqui é a Constituição, né? Vamos aqui ao Código Civil. Vamos ao artigo 44. Ele chama as associações, as sociedades. Olha só, são pessoas de direito privado, associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Turma, eu só queria fazer um adendo pontual aqui, aliás, eu chamo a atenção artigo 44 do Código Civil Brasileiro, tá? Que é a nossa Lei 10.406 de 2002, e em contrapartida, o dispositivo acima, vou colocar assim, o dispositivo acima, artigo 41 do Código Civil Brasileiro, Lei número 10.406 do ano de 2002. E aí, pessoal, eu só queria trazer especificamente para vocês o seguinte orientação pontual do 44. Nós temos aqui as associações. Pessoal, veja que o 41 fala associações públicas. Aqui eu não tenho dúvida que vai ser quais? Associações privadas. E aí, pessoal, fechando essa parte aqui. Bom, aí seguindo o barco, eu tenho as sociedades. Pessoal, sejam as simples e empresárias, não importa, ok? As empresárias. As simples e as empresárias. Seguindo o barco, pessoal, nós temos as fundações. No que tange às fundações, pessoal, nós temos as fundações privadas e vamos ter, pessoal, as fundações públicas sob regime jurídico de direito privado. Agora, turma, muito cuidado, que o Decreto-Lei 267, ele faz uma noção bastante interessante no que tange a fundações. As fundações. Pessoal, ao conceituar fundações, no artigo 5º, inciso 4, ele chama que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado. São entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, ok? Então, pessoal, feito tais exposições, vamos em frente. As organizações religiosas. E aqui, pessoal, as organizações religiosas, nós temos que muitas vezes ela decorre de associações ou até mesmo de fundações. Pessoal, nesse sentido pontual, queria fazer um alerta pontual ao artigo 19, inciso 1 da Constituição, que veda categoricamente, né, já que estamos diante dessa particularidade, que são as associações religiosas, nós temos que é vedado à União e os demais unidades federativas estabelecer qualquer tipo de liturgia religiosa ou instituição, vir inclusive a subvencionar-lhes, embaraçar os funcionamentos, manter com eles ou até mesmo com seus integrantes relações de dependência ou aliança. Ok? Então, olha o que diz o 19. É vedado à União, os Estados, membros do Distrito Federal e os municípios estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento, também como manter com eles ou com perante os seus representantes relações de aliança ou de dependência, ressalvando, portanto, na forma da lei, a colaboração com base no interesse público. Então, vejo o 19 fazendo essa paráfrase, né, evidentemente, nós temos, portanto, que o Estado ele não é fundamentalista, ele não estabelece um culto religioso oficial,
parte, fazendo, portanto, uma abrupta separação com a Constituição Federal de 1824. Bem, pessoal, como eu vim falar para vocês, as demais polêmicas da matéria eu vou falar no próximo bloco. Só estou fazendo aqui um adendo. Pessoal, um ponto interessante, os partidos políticos, pessoal, não possuem bens públicos. Os partidos políticos estão fora dessa conjectura. E, não muito menos importante, nós temos a EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A EIRELI, ok? Turma, só para fechar esse bloco, vamos aqui dar o nome a esses bois aqui, esses animais, né, essas informações aqui pontuais, esses institutos. Turma, o que seriam pontualmente bens de uso comum do povo? Como é que nós podemos dar uma terminologia para eles? Bem, se formos buscar especificamente a atenção no artigo 99 do Código Civil, ele vai trazer a seguinte informação, turma, que são bens de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Veja que ele determina que bens de uso comum do povo vai abranger bens componentes do meio ambiente natural e artificial. Pessoal, essa é a literatura do artigo 99, inciso 1. Evidentemente, vários juristas fazem essa crítica, por exemplo, porque o dispositivo ele não traz referências ao meio, os bens componentes do meio ambiente cultural. Bem, só para trazer aqui uma nota de observação na nossa fala, nós temos acerca do meio ambiente, pessoal, as seguintes dimensões. Nós temos o meio ambiente natural, que vai compreender, pessoal, os elementos bióticos e abióticos. Vamos encontrar o meio ambiente cultural, que vai compreender o patrimônio histórico, cultural da humanidade, que tem como componentes o patrimônio material e imaterial. Pessoal, que seria um patrimônio material? Nós podemos colocar aqui, pessoal, como patrimônio material, nós podemos colocar aqui achados, né? Achados arqueológicos. Nós podemos colocar aqui, pessoal, casas antigas do período colonial. Nós podemos colocar aqui, turma, pontualmente armamentos do século passado, né, armamentos bélicos do século do início, armamentos do início. Início do século passado e etc. E, turma, o que seria o imaterial? Nós temos aqui, pessoal, a música, a poesia, né? Seguindo o barco, turma, podemos também apontar como componentes desse patrimônio imaterial, turma, a culinária. A culinária, ela faz parte, pessoal, desse aporte pontual, a culinária. Nós também temos as artes e danças, pessoal, artes marciais, danças, né? Nós temos aqui artes marciais, danças, a poesia, a culinária e etc., que vão fazer, portanto,
a composição desses elementos que vão preencher o meio ambiente cultural. Pessoal, já vou terminar. Então, vamos partir para o outro bloco. Vamos lá. Nós temos aqui também o meio ambiente artificial, que vai compreender estradas, certo? Edifícios, né? Edificações, construções humanas atuais, etc. Para finalizar ainda mais, temos o meio ambiente laboral ou do trabalho, que vai envolver o que, pessoal? As relações no meio ambiente, no habitat, né? No círculo, né? No círculo, né? No ambiente de trabalho, impactando em observar a segurança do trabalho. Então, essa série de normas que envolve o meio ambiente do trabalho e segurança é, portanto, o meio ambiente laboral do trabalho. Então, qual é a crítica que se estabelece à doutrina, em geral? É porque o Código Civil só ventila meio ambiente natural e só ventila o meio ambiente artificial e ignora por completo, nesse contexto, o meio ambiente cultural. O meio ambiente cultural que envolve bens de certo ponto de vista, pessoal, de indiscutível proteção. Em verdade, nós sabemos que temos o Instituto do Tombamento, e aí a gente vai futuramente, na parte de intervenção do Estado na propriedade privada, trabalhar aí os entendimentos. Bem, pessoal, a nível de conversa, tá bom tamanho a minha fala aqui inicial, tem muito mais, mas muito mais coisas para ser faladas, mas vou deixar para o próximo bloco, ok? Aí sim eu vou entrar, inclusive vou aproveitar ainda esse material aqui e vou preencher com mais informações. Meu muito obrigado, pessoal, e vamos deixar aqui para o próximo bloco. Obrigado.